Boa noite, pessoal. A gente agora vai estudar o módulo 3, que diz respeito à legítima defesa, tá bom? O que seria a legítima defesa? A legítima defesa, ela está prevista no artigo 25 do Código Penal e ela também é uma causa excludente da ilicitude. Ela traz todos os requisitos no seu artigo, então o artigo ele é completo com os requisitos que necessitam para verificação da ocorrência ou não da legítima defesa, né? E no seu caput, bem isso. E nós temos o parágrafo único, que ele foi acrescentado no final do ano pela Lei 13.964 de 2019, que colocou o quê? Que considera também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de um crime. Então, ele acrescentou esse artigo, mas assim, na prática, nós podemos dizer que o agente de segurança ele teria já esse respaldo, mas a lei vem firmar, né, mais essa questão de que o agente de segurança ele pode agir em legítima defesa de terceiro, que seria o caso, né, e ele vai estar amparado pela lei e ele não será considerado o fato que ele praticou criminoso, certo? Então, hoje nós vamos estudar a legítima defesa, né? É importante a gente lembrar as hipóteses de cabimento da legítima defesa, que seria, por exemplo, cabe legítima defesa contra legítima defesa putativa? Sim, cabe, né? Vamos imaginar o caso da legítima defesa putativa seria o quê? Uma pessoa imagina que você está vindo para atacá-la. E aí, ela, na imaginação dela, ela está agindo em legítima defesa, porque ela acredita que você vá praticar uma agressão injusta contra ela. Só que, na verdade, você não tinha nenhuma intenção de praticar nada contra essa pessoa. Aí ela vai estar agindo acreditando que está em legítima defesa, mas, na verdade, quem vai agir em legítima defesa é você. Porque você em momento algum praticou a agressão injusta. Então você vai repelir aquela agressão praticada pela pessoa que está agindo acreditando que você iria atingi-la. Então seria legítima defesa de legítima defesa putativa, certo? A pessoa, nesse caso, você está amparada, a legislação te protege. Outra questão importante é a legítima defesa putativa de legítima defesa real. Esse é um exemplo clássico de legítima defesa de terceiro, né? Então, supondo que você vê um amigo seu sendo agredido e você fala, não, vou lá agir em legítima defesa dele. E aí você age em cima da pessoa, repele a agressão, só que aí depois você descobre que quem iniciou a agressão foi o seu amigo. Então, em quem você atingiu, na verdade, essa pessoa, ela estava agindo em legítima defesa, certo? E você agiu em legítima defesa putativa, porque você acreditava, imaginava que o seu amigo estava sofrendo uma agressão. Então, nós temos esse cabimento também de legítima defesa, né? A legislação prevê, e aí a pessoa comprovando, ela não vai responder por nenhum crime, né? Fatores importantes da gente não esquecer. Não existe legítima defesa real de legítima defesa real. Por quê? Porque alguém praticou uma agressão injusta. Então, não tem como você iniciar uma agressão e aí você depois alegar legítima defesa. Se você iniciou a agressão, você não vai alegar legítima defesa. Também não é possível legítima defesa real de estado de necessidade, nem legítima defesa real contra estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Não é possível, não cabe, não tem esse cabimento. E por quê? Porque a agressão injusta partiu de você. Então, não tem como você alegar depois alguma excludente, sendo que você iniciou a agressão, correto? Vamos analisar os requisitos agora da legítima defesa. O primeiro requisito é a agressão injusta. O que vale a pena a gente sempre lembrar? Essa agressão ela tem que ser dolosa, né? Então, a agressão injusta, a pessoa que pratica essa agressão, ela tem que querer praticar, ela tem que ter o dolo, a vontade de praticar aquela ação,
certo? Senão não vai ser considerada uma agressão injusta. Porque se ela agiu culposamente, vai ser agressão injusta? Não, vai ser agressão, mas não injusta. Aí vai caber o que, gente? Estado de necessidade. Porque como a gente já viu, o estado de necessidade, ele não é agressão injusta. É uma agressão com pessoa não determinada, certo? Destinatário não é certo. Então, e ela não é dolosa, é culposa, né? A pessoa, se ela te agrediu ali, né? Aí a gente não pode alegar simplesmente que ela, digamos, que ela queria atingir você, ela queria atingir qualquer bem, né? Ela queria simplesmente, ela estava sem um destinatário certo. Na legítima defesa tem um destinatário certo, e para que ocorra um destinatário certo tem que ter o quê? Dolo, né? Na conduta. Nesse caso, para configurar a legítima defesa. É importante a gente lembrar que não é necessário a fuga. Então, o commodus dissenso, que que a gente fala, né, que seria no latim, que fala que a fuga do local, né, na legítima defesa você não tem a obrigatoriedade de tentar a fuga. Você pode e deve repelir aquela agressão. Claro que se nós tivermos uma situação que seja possível a fuga, a gente tem que fugir, né? Porque às vezes até se a gente for agir em legítima defesa pode não conseguir, porque dependendo de quem tá vindo te agredir, você tentar reagir às vezes é até pior. Mas não há necessidade, a legislação não coloca que no caso da legítima defesa a necessidade seja a fuga, certo? É importante a gente lembrar a teoria de Hoxin, que a gente estudou, e a gente falou que realmente não tem a fuga, não é necessário, mas, por exemplo, aquele caso da criança de 5 anos que vem te atacar. Se uma criança de 5 anos vem te atacar, você vai agredir ela e alegar legítima defesa? O que é o ideal? É você cessar aquela agressão, seja com a fuga ou seja paralisando a agressão. Então, de acordo com Hoxin, quando o agressor for inimputável e houver possibilidade de você fugir, o ideal é a fuga somente nesses casos, certo? A regra geral é que a fuga não é necessária. Nós temos a legítima defesa real, que é aquela que ocorre, que exclui a ilicitude, e nós temos a legítima defesa putativa, que é aquela fruto da nossa imaginação. E aí, quais serão as consequências da legítima defesa putativa? Vai depender se houve excesso, né? Ou se realmente a vítima, naquelas circunstâncias, qualquer pessoa naquelas circunstâncias agiria da mesma forma. Então a gente lembra quando eu expliquei a putatividade, que eu falei que você tem que ver se aquele erro é evitável ou inevitável. Se você comprovar que a pessoa agiu em legítima defesa putativa e que qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias que ela, agiria da mesma forma, a gente fala o quê? Que o erro foi inevitável. Então, ele vai responder por alguma coisa? Não. Mas se o erro foi evitável, ele pode responder? Sim, ele pode responder, certo? Tudo isso tem que ser analisado no caso concreto. Destacando agora sobre o ataque do animal, que a gente já falou também várias vezes. Então, o ataque não provocado pelo animal é o quê? Estado de necessidade. Agora, o ataque provocado pelo dono do animal, a gente fala que ocorre o quê? Legítima defesa, certo? Porque nesse caso, o animal ele está sendo utilizado como meio para a prática de uma agressão injusta. Outro fato importante, gente, crime permanente. Crime permanente é possível a defesa a qualquer tempo. Por quê? Porque a conduta ela protrai pelo tempo. Então, ela renova a cada instante. Então, cabe legítima defesa no crime permanente a qualquer momento. Um crime permanente que a gente tem, o sequestro. Então, se você foi sequestrado hoje e aí você consegue reagir àquele sequestro amanhã ou depois de amanhã,
ou daqui 5 dias que você ainda esteja sobre o domínio do agressor, você vai estar agindo em legítima defesa, certo? Então, eu friso e guardo: crime permanente, cabe legítima defesa a qualquer tempo, enquanto ele estiver ocorrendo. Ele protrai pelo tempo, correto? Vamos para o segundo requisito: agressão atual ou iminente. Nós vimos que lá no estado de necessidade, a agressão tem que ser atual. Agora, na legítima defesa, a agressão pode ser atual ou iminente. O que seria isso? A agressão atual é aquela que está ocorrendo. E o que seria a agressão iminente? É aquela que está prestes a ocorrer. A agressão futura, gente, não é autorizada a legítima defesa. E nem agressão passada. Guardem isso, gente. Se você foi agredido, aí depois você já foi embora, já chegou na sua casa, você pega a arma, volta e atira, já foi agressão, já passou. A legítima defesa, ela tem que ser ali naquele momento, entendeu? Tem que ser atual ou iminente, logo após. Você não pode simplesmente sair do momento, ir lá na sua casa, ir no local, buscar uma arma, uma forma de reagir e depois alegar a legítima defesa, tá certo? Então, a agressão futura e nem a agressão passada, a gente pode alegar legítima defesa, somente atual ou iminente. Terceiro requisito: uso moderado dos meios necessários. Então, nós temos que usar o uso moderado, sim, mas dentro que cause efetivamente a paralisação da agressão. Não adianta falar que eu vou pegar uma faca e vou para cima do agressor se eu não tenho domínio nenhum de faca, ou se eu for pegar uma arma e ir para cima do agressor, pegando e atirando no agressor. Ah, você podia pegar uma faca ou uma arma, você pegou uma arma, então vai ser legítima defesa? Pode sim ser. Porque se você não tem domínio sobre a faca, você não vai conseguir agir em legítima defesa. Você tem que cessar a agressão. Então, o uso moderado é dentre aqueles que você possa cessar a agressão. Se você não consegue cessar a agressão, então você vai ter que buscar um meio. Senão, o que vai acontecer? Você vai ser morto, você vai ser agredido. Então, você tem que buscar o que? A vítima, ela tem que buscar o que for necessário para paralisar a agressão, certo? Salvar direito próprio ou alheio. Esse é o quarto requisito objetivo que a gente tem da legítima defesa. Então, a gente pode ter a legítima defesa própria ou a legítima defesa de terceiros. Isso é simples, também não precisa de autorização do terceiro, né? Então, é bem simples. Você salva a legítima defesa quando você está sendo agredido ou quando o terceiro está sendo agredido. Nós temos o requisito subjetivo, que é o quê? O agente tem que conhecer da situação de fato justificante, né? Então, ele tem que saber que ele está agindo em legítima defesa, senão ele não pode alegar legítima defesa. E aí, a gente finaliza, então, a legítima defesa. Eu vou falar agora somente alguns casos de diferença entre estado de necessidade e legítima defesa. O estado de necessidade há um conflito entre vários bens jurídicos, diante de uma mesma situação de perigo. Então, às vezes, é vida e patrimônio, né? Vida e vida, ou qualquer outro interesse jurídico. Já na legítima defesa, a ameaça ou ataque a um bem jurídico, que normalmente é a vida, né? Outra questão: no estado de necessidade, o perigo é atual e sem destinatário certo. Na legítima defesa, o perigo é uma ação humana que pode ser atual ou iminente, mas que tem o quê? Um destinatário certo. Lembrando que essa agressão tem que ser injusta, certo? Então, cabe estado de necessidade? Sim, mas cabe legítima defesa de legítima defesa? Não cabe, certo? Finalizando, excesso. Professora, como funciona o excesso? Nós temos 3 tipos de excesso. Nós temos o excesso doloso, o excesso culposo e o excesso exculpante. O que seria isso? O excesso doloso é aquele consciente. Eu fui agir em legítima defesa, eu cessei a agressão e mesmo assim eu continuei agredindo.
quem estava me agredindo não está mais me agredindo. E mesmo assim, eu continuo a agredir essa pessoa. Conscientemente, dolosamente. Como que vai ser nesse caso? Nesse caso, eu vou responder por legítima defesa até onde eu conseguir cessar a agressão. No meu excesso, eu vou responder. Então, eu vou responder pelo excesso daquela agressão minha, porque ela foi dolosa. Então, o excesso, nesse caso doloso, o agente responde por ele. E no excesso culposo, gente? No excesso culposo, não, porque às vezes a pessoa acaba praticando uma ação que ela não tinha nem intenção de praticar. Então, ela queria cessar e na hora que ela vai cessar, ela acaba machucando a pessoa, causa uma lesão. Mas ela só queria parar. Naquelas circunstâncias, não significa que aquela conduta ela iria machucar a pessoa, certo? Mas acabou lesionando a pessoa. E aí, como foi culposamente, vai depender o quê? Se houver previsão legal, ela responde pelo excesso a título de culpa. Se não houver previsão legal, ela não vai responder. Porque ela não queria a ocorrência daquela conduta dela, não, o resultado daquela conduta dela não era a vontade que ela tinha, certo? Não era o esperado por ela. E o excesso exculpante? O que seria isso? Esse excesso exculpante é que qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias faria. Então, a gente tem que pensar que ele reage como qualquer pessoa na mesma situação agiria. Mas acaba ocorrendo um excesso. Só que nesse caso, você vai ver que não houve dolo, sequer culpa. Então a gente vai falar que não houve o quê? Não houve crime. E como que a gente vai saber isso? No caso concreto. Somente no caso concreto. Mas é bom a gente saber que temos 3 tipos de excesso. Então, doloso, culposo e o exculpante. Correto? Então agora aqui a gente vai falar outros fatos, só que para finalizar mesmo, que a professora já estava até esquecendo. A legítima defesa sucessiva é possível? Sim. Ela ocorre quando? Quando começa a haver o excesso. Quando começou a haver o excesso, o agressor já pode agir em legítima defesa. Antes de ocorrer o excesso, o agressor não pode alegar legítima defesa. Mas ocorreu o excesso, ele vai poder alegar legítima defesa. A legítima defesa putativa, a gente já falou, que o agente age em erro, ele acredita, imagina que vai ser agredido, certo? Dependendo do caso, ele pode sim alegar legítima defesa e vai ser amparado pela legislação, mas isso só no caso concreto. Agora a última pergunta, prometo que acabamos esse vídeo. É possível legítima defesa de pessoa jurídica? Contra pessoa jurídica? Gente, não existe legítima defesa contra a pessoa jurídica, porque a legítima defesa ela é uma agressão injusta praticada por uma conduta humana. Se a pessoa naquele momento estava agindo como em nome de uma empresa ou de qualquer pessoa jurídica, não importa, quem vai responder é aquela pessoa que praticou a ação. Então não cabe legítima defesa contra a pessoa jurídica, tá certo? E aí a gente finaliza esse bloco e eu volto depois com o bloco 4, falando sobre estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito.